Tudo bem com vocês? Essa aula é uma regravação da aula de terminal da Escola de Programadores. Então vamos lá. Eu estou no sistema operacional Windows e aqui o Windows Por que tem que ter essa aula de terminal? Porque normalmente quando a gente está programando, a gente vai utilizar o terminal para ter acesso às pastas, a poder utilizar comandos para, por exemplo, clonar repositórios no Git e, dentre outros, movimentar, saber onde nós estamos e tudo mais, tá? Bom, a primeira questão aqui dentro do Windows é que o formato dele, a gente consegue olhar as pastas aqui. Esse Windows 11, quando a gente tem um acesso rápido aqui, ele não apresenta pra gente. Mas se eu vier aqui em disco local C, usuários e o usuário do notebook, a gente consegue saber, clicando aqui em cima, e em qualquer pasta, qual que é o diretório, o caminho do diretório que a gente está, né, que a gente tá atualmente. Por exemplo, o path. Então, por exemplo, aqui dentro de Documents, é a mesma coisa que eu dizer que eu estou dentro do disco local C, da partição C, dentro da pasta Users, da pasta Mike Vinicius e da pasta Documents. É o mesmo esquema. E a navegação que a gente faz do terminal é exatamente nesse sentido. O Windows, a gente utiliza aqui /, mas Unix e Mac, sistemas baseados no Unix, a gente vai ver utilizando aqui o barra normal, que a gente usa no HTTP, no sites, enfim. Não vai ser barra invertida. Mas vamos começar aqui. Esse daqui é o desktop. O terminal que a gente vai utilizar aqui, a gente pode só digitar cmd ou prompt de comando, que é o terminal básico aqui do Windows, tá? Bom, olha só que interessante. A gente abriu aqui o prompt de comando. A gente já sabe que a gente está no disco local C, na pasta usuários e na pasta Mike Vinicius. Então, se eu entrar aqui, clicar nos arquivos, clicar em este computador, a gente sabe que a gente está no disco local C, na pasta usuários e na pasta Mike Vinicius. Então, o primeiro comando que a gente vai aprender aqui é verificar todas as pastas que existem via terminal. Então, a gente tem um comando chamado dir. Se eu der o enter aqui, ele fala, olha, o volume não... Lembrando que toda a versão do meu sistema operacional aqui está em português, tá? Apenas meu teclado aqui está em inglês, mas ele está todo em português aqui pra gente. Bom, então ele vai falar que eu estou na unidade C e que eu estou nesse diretório aqui, nessa pasta, e existem todas essas pastas aqui dentro. Então, se a gente fazer um depara aqui junto com o terminal e junto com a pasta que eu estou aberta, deixa eu colocar aqui em ordem alfabética, mas ele tá em ordem alfabética. Contatos, desktop, documents, downloads, favoritos. Algumas pastas aqui ele coloca em português e aqui ele mostra o nome original em inglês, tá? Tipo pictures, imagens. Mas é algo que o Windows tem bastante e às vezes as pessoas podem se confundir, né? Quando você está usando o sistema operacional em português. Eu quero entrar em imagens, mas lá dentro tem pictures. É exatamente assim que o Windows ele trabalha. Ele coloca algumas coisas no terminal para você acessar tudo em inglês e muitas coisas em português apenas para visualização melhor do usuário. Enfim, esse ponto significa que eu estou exatamente dentro da pasta. Então, sempre quando a gente for digitar o ponto ou esses dois pontos, quando eu falar dois pontos, é dois pontos assim, tá? Ponto, ponto, não é dois pontos assim. Beleza? E aí, o ponto significa que a gente está na pasta raiz e os dois pontos significa que a gente pode retornar para a pasta anterior. Então, por exemplo, se aqui dentro eu estou da pasta Mike Vinicius, antes eu vou ensinar um outro comandinho muito legal, que é o CLS. O CLS é um comando para a gente limpar o terminal, tá? Para ele ficar sempre limpinho aqui para a gente. E eu vou ensinar mais um comandinho aqui, que é o CD. CD de Change Director, de selecionar o diretório, né? Se a gente usar o ponto, ele não faz nada, ele continua na mesma pasta. Mas se a gente utilizar um CD ponto, ele volta para a pasta anterior. Se eu utilizar CD ponto, ele continua. Se eu CD ponto, ele volta para a pasta anterior. Nossa, Mike, mas e agora? E se eu der um dir? Ele mudou tudo. Ele mudou tudo por quê?
ele veio para cá, ó, voltou para users e voltou para colocar o C. Então ele está vendo exatamente essas pastas que estão aqui. Bom, para a gente voltar para onde a gente estava, a gente tem que entrar dentro de users. Então é só a gente digitar cd. A gente pode usar o tab para poder ir até users, aqui por exemplo. Ou a gente pode só digitar cd users, ou u, e dar um tab, que ele já autocompleta para a gente. Ou digitar users por extenso. E olha só que interessante, se eu digitar a barra normal, ele vai. Deixa eu voltar. Se eu digitar users contra a barra, ele também vai. Justamente porque o Windows ele permite a gente fazer isso, tá? Eu vou dar um CLS para limpar a tela. Vou dar um dir para ver o que tem aqui dentro. Olha, tem duas pastas, Mike Vinícius e Public. Vamos ver se é isso mesmo? Você entrar dentro de Users, Mike Vinícius e Público. Isso aqui está em português e aqui está em inglês. Então eu vou entrar na pasta Mike Vinícius, vou dar um Mike, dar um tab. E aí, opa, a gente pode ver que aqui a gente voltou para a pasta original, né? Para onde nós estávamos. Limpei. Agora eu vou aqui ir para o desktop para ficar mais visual. Então, para eu ir para o desktop, vamos dar um dir. Ele está como desktop. Aqui ele vai estar para a gente como desktop também. Em alguns computadores, pode ver que é o mesmo endereço. Se eu clicar aqui em cima no pesquisar, ó, é que eu não acessei aqui ainda. Mas quando eu acessar a pasta, ele vai ficar exatamente assim, ó. Vamos acessar ela já. cd, des, tab, enter. Acessei ela. Tá exatamente igual aqui pra gente, tá? Deixa eu clicar aqui em cima. Tá exatamente o mesmo endereço aqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso, porque aqui eu tô vendo de formato de pasta, mas o desktop, área de trabalho, a gente vê dessa forminha aqui, né? Bom, deixa eu limpar. E o primeiro comandinho básico que a gente vai aprender aqui é o mkdir, que é justamente para a gente poder criar uma nova pasta. E aí, a partir disso, se eu escrever mkdir e o nome da minha pasta, por exemplo, teste, dá um enter, ele não retorna nenhum sucesso pra gente, ele só vai retornar, por exemplo, alguma coisa se tiver um erro ou apenas um log mesmo de tipo, sucesso e tudo mais. Deixa eu dar um CLS. Então, a gente tem a pasta teste, aqui dentro a gente consegue ver a pasta teste também, a gente está tendo duas visualizações do desktop. Se eu entrar dentro de teste, é só fazer cd, teste e enter. Pronto, ele está dentro da pasta teste. Para eu voltar só para o desktop, cd ponto ponto. Então, olha só que interessante. A gente sabe que a gente está dentro da pasta só para ver a última coisa que está escrita depois do barra, do contra barra, né? Então, depois do contra barra está escrito só desktop, quer dizer que a gente está só do desktop. Se eu entrar dentro de teste, depois do último contra barra, a gente está aqui escrito o nome da pasta teste, então quer dizer que a gente está dentro dela. Se eu fazer dir, olha só que interessante. Ele só tem ponto e ponto, ponto, que é o que? Eu posso dizer que eu estou dentro da pasta ou eu posso retornar uma pasta. E ele precisa dizer que existe isso, né? Para a gente poder movimentar aqui dentro do nosso ambiente. Fora isso, ele dá alguns outros dados para a gente, que é o horário que foi criado essas pastas, quantos arquivos tem, quantas pastas tem. Então, vamos entrar dentro de teste de novo. O irmão tem que digitar todo o nome, né? Se digitar só um pedaço, ele não acha o caminho. Bom, a partir disso, a gente já acabou de aprender que a gente consegue ter alguns comandinhos aqui, que legal. A gente tem o dir, para verificar tudo que tem no diretório. A gente tem um CLS, para poder limpar nosso terminal. A gente tem um CD, que a gente consegue ir até pastas. E agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos aprender um novo comandinho, que é o comando help. Help espaço qualquer comando, por exemplo, mkdir, a gente consegue visualizar outras opções do comando. Então, como meu sistema operacional está em português, ele fala aqui, ó, criar uma pasta, esse comando. É só a gente digitar md ou mkdir a unidade de caminho. Então, unidade de caminho é exatamente isso daqui, tá? Se a gente não digita unidade de caminho, ele cria exatamente onde a gente está. E aí, beleza, se as extensões de comandos estiverem ativadas, o mkdir será alterado como a seguir. Mkdir cria quaisquer pastas intermediárias no caminho, se necessário, por exemplo, se barra A não existisse, mkdir barra A, barra B, barra C, barra D. Boa. Seria o mesmo que mkdir barra A, chdir barra A, mkdir B, chdir B, enfim. Que seria o que você teria que digitar se as extensões estivessem desativadas.
Bom, aqui é outra opção que ele dá para a gente criar subpastas, né? Mas vamos fazer um teste? Ele falou para mim aqui no Help MKDir que se eu digitar MD ele também consegue criar pastas. Se eu quiser fazer um dir, eu não tenho nada aqui dentro. Se eu fizer um MD, escrever outro teste com um espaço aqui, olha que interessante. Aparentemente parece que não aconteceu nada. Mas se eu entrar aqui no desktop e clicar duas vezes em teste, olha só que interessante. A gente tem outro e a gente tem teste. Por quê? O espaço, ele reconhece como outro comando. Toda vez que você tem um espaço, é um comando a mais, tá? Então, se eu quisesse que os dois estivessem juntos, se eu não me engano no Windows, a gente tem que escrever com, eu não sei se é aspas simples assim, deixa eu ver. Não, não é aspas simples assim, não. Eu acho que é assim, outro teste, aspas duplas, assim, dessa forma. Aí, agora foi. Então, a gente precisa escrever dessa forma aqui, ó, com aspas duplas, para que a gente possa digitar nomes com espaços. Pode ver aqui com aspas simples ele não funcionou. Ele criou duas pastas aqui, ó, com aspas simples no início e o teste com aspas simples no final. Bom, se eu der um dir aqui agora, a gente tem tudo isso criado. Nossa, mas e agora? Como que eu faço para deletar essas pastas aqui? Vamos para o próximo comando? Eu vou dar um CLS, a gente vai aprender o comando RD. Se a gente for ver o que é ele remove e exclui uma pasta. A gente pode usar rmdir ou RD, que é a parte mais curta dele, né? É o comando curto. E aqui, olha só que interessante. Ele tem umas opções. O /s remove todas as pastas e arquivos da pasta especificada, além dela mesma, utilizando para remover uma árvore de pastas. Então, tudo que tiver dentro da pasta que a gente digitar o nome, ele vai deletar. E o /q, que é o silencioso, ele não pede confirmação para remover a árvore de pastas ao se passar o parâmetro /s. Bom, vamos fazer um teste de /s e /q? Primeiro a gente tem que criar uma subpasta dentro de qualquer pasta que a gente quer deletar. Então, se eu fazer um dir aqui, vamos pegar essa aqui, outro. Então, eu vou cd, só escrever outro, ele entrou aqui dentro de outro. Vamos criar mais uma pasta aqui dentro, mkdir nova. Então, se a gente fazer um dir aqui, ó, o nova, ele está dentro de outro. Aí eu vou voltar do outro, só ficar dentro de teste. Vou dar um CLS, porque tem muita coisa escrita aqui. E aí, a partir disso, a gente vai testar o RD, né? Então, eu vou fazer um help RD de novo. E a gente vai testar o RD. Eu quero que seja o /s. E a gente vai dentro de outro mesmo. Olha só que interessante. Tem certeza que é exatamente a diferença do /q. O /q ele só deleta tudo. O /s ele fala, pô, você tem certeza que você deseja deletar o outro? Porque outro tem algo dentro dele. Deixa eu voltar aqui, dentro de teste pra gente ver, dá um enter. Deletou o outro sem mais, sem menos. Eu tô dentro de teste, vou entrar dentro da pasta teste que está dentro de teste e vou criar outra pasta lá dentro. Teste. E vou criar mais um chamado teste. Só para ter três pastas, ó. Vou entrar dentro de teste de novo agora, ó. Teste, teste, teste. Vou voltar para a primeira pasta de teste. Para a gente pular duas, a gente pode fazer cd, ponto, ponto, barra, ponto, ponto. Olha só que interessante. A gente pulou duas pastas. Vou entrar dentro de novo aqui, ó. Teste, barra, teste. Se eu fizesse só dois pontos assim, ele voltaria só para anterior. E aí eu teria que fazer novamente cd ponto ponto. Mas se você fazer duas vezes com barra, ele também vai retornando os níveis de acordo com o que você quer, entendeu? Deixa eu limpar tudo aqui. E agora a gente vai fazer o RD barra Q, né? Então, RD barra Q, que é o modo silencioso. A gente vai deletar teste, porque dentro dele tem outra pasta teste. Vamos fazer um teste aqui, ó. A pasta não está vazia. Opa, help RD. Olha que interessante. Então, ele só faz em modo silencioso, mas ainda assim precisa passar o parâmetro /s. Então, vamos fazer o teste aqui. RD /s /q teste. Pronto. Se eu vier aqui dentro da pasta, sumiu o teste.
e ele deletou em modo silencioso porque ele nem precisou pedir confirmação. Então é assim que a gente aprende a mexer com os comandos, tá? E aí a partir disso, a gente já aprendeu a deletar a pasta, então vou fazer um dir, vou fazer um rd /s /q para eu deletar tab outro. Eu posso escrever assim, opa, nossa, diminuiu tudo aqui, deixa eu desminimizar aqui. Eu posso escrever outro dessa forma aqui, outro, agora esse aqui eu preciso com aspas duplas, outro teste, lembrando que se você criou com aspas duplas por conta do espaço, você tem que utilizar aspas para deletar e teste com uma exclamação só. Exclamação não, uma aspa simples. Dá Enter, não retornou nada, vamos dar um dir de novo, sumiu. Boa. Então aprendemos a fazer o quê? Aprendemos a ver como que funciona um comando, aprendemos a entrar em diretório, aprendemos também a sair do diretório, aprendemos também a verificar o que tem dentro do diretório. Pô, aprendemos bastante coisas legais aqui, hein? Agora, o que eu quero fazer aqui com vocês é um outro comando, tá? Tem comandos que acho que você pode precisar lista de comandos da internet para Windows, para Linux e tudo mais. Mas tem comandos, por exemplo, date aqui, que você vê que horas são e você pode criar uma nova data. Mas olha, eu fiz esse date aqui por quê? Porque tá vendo que o terminal fica piscando? Se eu quiser pausar isso, é só eu segurar Ctrl e apertar C. Ele realmente para o que o terminal estiver fazendo. Então eu posso escrever, se eu escrever, nossa, eu escrevi um monte de comando. Putz, mas eu não quero ficar apagando item, letra por letra. Se você dá um Ctrl C, ele meio que ele entende que você não vai continuar a partir daqui, eu vou criar uma nova linha para você continuar. E tudo que você fez aqui perdeu. Mas se você apertar para cima, você consegue pegar o último comando que você deu Enter, tá? Então é bem legal. Então se eu apertar para cima aqui, ó, olha só que interessante. Eu consigo ter a visualização de todos os comandos que a gente deu anteriormente. Bom, vou dar um Ctrl C. Vou dar um CLS. Agora o último comando que eu dei Enter foi um CLS. Interessante, se eu apertar para cima ele aparece CLS. Se eu apertar para cima aparece Date. Bem legal, né, galera? Bom, a gente vai utilizar um outro comando aqui, mas eu quero mostrar um novo comando para vocês. Vou fazer um help aqui, echo. E olha só que interessante. Ele exibe mensagens ou ativa e desativa o comando echo. E digite echo sem parâmetros para exibir a configuração do echo atual. Se a gente digitar echo, então, para falar que ele está ativado. Mas olha só que legal. Se a gente pegar aqui, por exemplo, eu vou limpar, escrever echo. Vou escrever um texto, por exemplo, meu primeiro texto. O melhor, né? Programação Hello World. Se eu utilizar o sinal de maior e falar um arquivo, por exemplo, teste.txt e dar um Enter, olha só se eu fizer um dir. Criou um novo arquivo aqui, .txt. Se eu vir na pasta, olha só, dentro de teste, vamos clicar duas vezes aqui, abrir ele como bloco de notas. Vamos ver? Hello World, e entre aspas aqui pra gente, boa. Então, o echo, ele permite eu criar, se eu digitar qualquer coisa, de dar um sinal de maior, vou fazer teste.txt, olha que interessante. Ele, além de criar, ele sobrescreve aqui o nosso arquivo, né? Tudo que a gente digitar com o sinal de maior, ele sobrescreve os arquivos. Isso é interessante quando a gente precisa fazer um arquivo rápido, algo para teste, que você não quer fazer o seguinte, putz, vamos fazer esse exemplo aqui, olha só que interessante. Eu tô aqui mexendo no terminal e tudo mais, aí eu preciso minimizar o terminal, deixa eu fechar, entrar dentro de teste, vir aqui, clicar com o direito, aí vir novo, documento de texto, aí escrever teste e salvar, sabe? Você viu o trampo que eu tive que fazer para fazer tudo isso daqui? Tá certo que não é muita coisa, né? Mas se você, por exemplo, já estiver aqui dentro do terminal, é só você fazer um echo, vou escrever o que eu preciso fazer e vou no nome do arquivo, teste2.txt. A partir disso, quando você ver a pasta, ó, já tá. E como que eu faço para eu ver o que tem dentro da pasta? Echo teste
.txt. Ele, aqui no caso, ele só tá realmente, quando você escreve eco, escreve qualquer coisa, ele só pega o que você escreveu e joga aqui dentro do terminal, tá? Deixa eu dar um CLS para limpar aqui. Aí se você quiser realmente ver o que tem lá dentro, deixa eu ver se esse comando aqui funciona. Print teste.txt. Ah, tá. Vamos ver o que acontece com o print. Print é um dispositivo, então print vai servir para imprimir um arquivo de texto. Eu meio que boiei aqui porque eu tô com uma lista de comandos ao meu lado aqui. E aí eu pensei que se eu digitasse print e o arquivo, ele ia printar para mim o que estava dentro do arquivo, mas não, ele realmente imprime o que está dentro do arquivo. Mas a partir disso, a gente pode, fazer várias coisas no nosso dia a dia, né? A gente consegue verificar a partir disso. Por exemplo, vamos ver aqui. Se eu digitar cmd, ponto, ele já está com o terminal aberto. Então, não vai acontecer nada aqui dentro. Só acontece quando a gente vai no iniciar e a gente dá um cmd. Se a gente quiser sair daqui, é só a gente dizer exit, dar um enter. Normalmente, se a gente estiver dentro de algum console, alguma coisa, ele fecha pra gente, ele encerra, tá? Aqui no Windows 11 ele não tá mais encerrando o terminal, isso é algo bom pra gente, então a gente não vai precisar se preocupar muito. Se a gente digitar path aqui, ele diz todos os paths que estão dentro do sistema operacional Windows, para que a gente consiga digitar comandos ou coisas que a gente instale de comandos para poder algumas bibliotecas, algumas coisas, por exemplo, a gente vai instalar o Node mais pra frente no curso. Se a gente digitar Node, ele precisa estar no path para poder reconhecer. Como ele não existe ele aqui dentro, ele fala que Node não é reconhecido. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode fazer aqui. Se a gente, por exemplo, digitar Start aqui, dar um Enter, ele abre novamente para mim o CMD, entendeu? Se a gente quiser abrir uma outra janela do CMD, deixa eu ver comandos mais legais que a gente possa fazer. A gente vai fazer um copiar e mover daqui a pouco, só para a gente fazer esse teste, tá? Bom, e aí, a partir do momento que a gente criar nossos arquivos, né, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar aqui um comando chamado type. Exibe o conteúdo de um ou mais arquivos de texto. Então, por exemplo, se eu digitar type o nome teste.txt, ele fala o que está dentro. Se eu digitar type teste.txt e teste2.txt, ele fala o que tem aqui, ó, teste.txt. Ele tem esse texto enorme aqui, o teste 2 também tem um textão aqui, né? Deixa eu fechar tudo que está aberto aqui. Vamos escrever eles aqui. Então, vamos lá, eco olá mundo. Eu vou pro teste.txt. Eco não sei, pro teste2.txt. Se eu escrever os dois, olá mundo, teste2.txt, não sei. Beleza. Então, vamos fazer um type teste.txt e teste2.txt. Teste.txt tem olá mundo e teste2.txt tem não sei. Perfeito. Bom, agora um comando legal aqui, olha só, vou fazer um dir, vou criar uma pasta para guardar esses dois arquivos aqui. Eu vou fazer um mkdir, vamos digitar o nome de pasta, entre aspas, guardar arquivos, fecha aspas. Então se eu dar um SLS, um dir, pasta guardar arquivos aqui, guardar arquivos, e olha que interessante, o que é pasta, ele fala pra gente que está dir. E o que é arquivo, ele não fala nada. E o interessante é que agora a gente tem dois arquivos e três pastas. O ponto e ponto ele inclui como pasta, diretório, porque a gente pode se movimentar a partir disso, né? A gente consegue acessar com CD. Então, o sistema entende que é um diretório, tá? Então, vamos guardar arquivos aqui. Deixa eu dar um CLS. E aí, o que eu vou fazer? Antes, deixa eu voltar e dar um tiro aqui. Eu quero movimentar esses dois arquivos para dentro de guardar arquivos. Bom, a gente tem um comando aqui, help, chamado move.
que faz o quê? Move e renomeia arquivos e pastas. Então, para mover um ou mais arquivos, é só digitar move. A gente pode digitar o caminho e o nome do arquivo e depois o destino. Para renomear, a gente tem que digitar move. A gente tem que digitar o nome do caminho e para como que é o nome da pasta que ele vai ficar após isso. Mas vamos só movimentar aqui, tem mais opções se a gente quiser. Barra Y suprimir o prompt para você confirmar se deseja substituir um arquivo destino existente, se existir. E o "-y" exibe o prompt para você confirmar se deseja substituir um arquivo ou destino existente. Os dois, um exibe e o outro não exibe. Então, perfeito. Vamos lá, só fazer o basicão. Eu quero fazer um dir para ver o nome do arquivo. Move teste.txt para dentro de guardar arquivos. Enter. Opa, um arquivo movido. Deixa eu fazer um dir. Beleza. Não está mais aqui dentro, só está o teste2.txt. Se eu vim aqui entrar dentro de guardar arquivos, teste. Vamos ver se é o mesmo? Olá, mundo. Perfeito. Vou fazer a mesma coisa, apertar para cima para ser mais rápido. Mas ao invés disso, vou mudar para teste2.txt. Um arquivo movido, se eu digitar dir. 0 arquivos, não tem nada, mas se eu entrar dentro de guardar arquivos e fazer um dir, olha que interessante, os dois arquivos estão aqui. Que interessante, né? E olha só, eu vou criar um novo arquivo, meu novo texto, para copiar.txt. E aí eu vou vir aqui, vou ver se ele está aqui dentro, dir, copiar.txt, vou fazer um type copiar.txt. Meu novo texto. Então foi criado bonitinho. E existe o comando copy, né, de copiar. Copia um ou mais arquivos para outro local. Então é só digitar copy. Tem alguns aqui umas opções que a gente pode colocar, mas eu vou só digitar copy, a origem que ele está e depois o destino. Vamos fazer isso então? Ó, pressione qualquer tecla para continuar. Tá? Enter. Ele fala mais algumas coisas pra gente, mas irrelevante para nós agora. Então vamos fazer copy. Se eu digitar um tab, ele já faz para a gente copiar do .txt. Se eu digitar tab, ele já vai coloca para a gente guardar arquivos. Se eu digitar um enter, um arquivo copiado. Então se eu fizer dir, ele ainda está aqui, mas se eu vir na pasta aqui, ó, guardar arquivos, olha só que interessante, cd, guardar arquivos, fazer um dir, ele também está aqui. Se eu fazer um type, por exemplo, copiar.txt, meu novo texto, deixa eu retornar. Agora eu vou fazer um type copiar.txt, o mesmo arquivo em guardar arquivos, o mesmo arquivo dentro de teste, copiar.txt, copiar.txt com o mesmo formato. E aí, para a gente movimentar ele para lá dentro e não copiar, olha só que interessante. Vamos ver o move, né? E agora a gente pode utilizar esse cara aqui para confirmar se deseja substituir. Vamos fazer um teste com "-y", com /-y. Então, move /-y. E a gente vai querer que o copiar.txt ele vai podendo guardar arquivos. Substituir, ele dá o diretório inteiro e o nome do arquivo. Então, vamos digitar sim, pode ser não, ou todos, se houver mais arquivos aqui, vou digitar só sim. Um arquivo movido. Então, se eu digitar dir, não existe mais aqui dentro. Se eu entrar dentro de guardar arquivos, fazer um dir, só existe um copiar.txt. Por quê? Ele pegou dentro do /teste aqui, moveu para dentro de guardar arquivos, além de mover, ele sobrescreveu e como só existia um, existe só um. Então, se fizer um type aqui, copiar, meu novo texto. Mas olha só que interessante. Vou voltar, fazer um echo. Eu vou fazer este é para testar dentro de copiar.txt também. Aí aqui, ó, se eu fizer um dir e fazer um type copiar.txt, ele tá, este é para testar. Se eu entrar dentro de guardar arquivos e fazer um type.copiar.txt, ele vai estar meu novo texto. São duas coisas diferentes, dois arquivos. O teste está com esse texto e dentro de guardar arquivos está com esse texto aqui. Então, se eu retornar e pegar o que está aqui dentro de teste, que é este é para testar, e mover e sobrescrever para dentro de guardar arquivos, ele tem, ao invés de estar com o meu novo texto, ele tem que estar como este. Vamos fazer o teste? Então, move /-y, qual que é o nome do arquivo? Copiar.txt, ele vai para onde? Guardar arquivos, enter. Deseja substituir? Sim. Um arquivo movido, dir. Não existe mais arquivos. Vou entrar agora dentro de guardar arquivos, dir. Só existe um copiar.txt, type
copiar.xt, este é para testar. Viu? Deu certinho. Exatamente como a gente estava prevendo aqui. Bom, esse daqui, então, a gente aprendeu bastante comandos. A gente aprendeu aqui, ó. Que legal. Dir. A gente aprendeu aqui o cd. A gente aprendeu aqui o mkdir. A gente aprendeu aqui o copy. A gente aprendeu o move. A gente aprendeu o rd para deletar pasta. A gente usou até o time aqui. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu a utilizar o voltar de pasta, né, junto com o CD, também os tipos. A gente aprendeu vários conceitos bem legais aqui que a gente utiliza no dia a dia. Basicamente, esses são os mais utilizáveis, tá? Então, a gente está ensinando em Windows, porque a escola de programadores está sendo utilizada em Windows, mas você pode também, no Linux, tem comandos bem parecidos, pesquisar a lista de comandos que você vai encontrar bem tranquilamente, tá? Isso é bem legal e espero que você tenha gostado dessa aula de terminal. E tamo junto, pessoal. Valeu!